Olá! Hoje vamos mergulhar num tema simplesmente fascinante. A gente fala muito sobre a história da salvação, mas será que já paramos para pensar em como as peças desse grande quebra-cabeça divino realmente se encaixam? Pois é, vamos focar hoje numa das conexões mais profundas e importantes da teologia, a parceria perfeita entre o Filho e o Espírito Santo. E a grande questão que vai guiar nossa conversa é essa. Qual é a parceria divina que está nos bastidores da história da salvação? Porque, veja bem, não estamos falando de personagens que agem sozinhos, de jeito nenhum. Estamos falando de uma cooperação incrível, uma sintonia fina. E é isso que a gente vai desvendar junto, como é que isso funciona na prática. Bom, e para a gente entender essa parceria, temos que ir lá para o comecinho de tudo, a concepção de Jesus. Esse é um momento chave, onde o papel do Espírito Santo não é só importante, ele define tudo. É aqui, nesse exato ponto, que a base de toda a história da redenção é lançada. E a história já começa de um jeito, olha, surpreendente. A escolha de Maria não teve nada a ver com o status social, com riqueza ou com mérito próprio, nada disso. Como o Evangelho de Lucas nos conta, foi um ato puro da graça de Deus. E isso já nos mostra algo, né? Deus muitas vezes escolhe o que é simples aos olhos do mundo para realizar o extraordinário. E aí vem o anjo Gabriel com aquela saudação que dá o tom de tudo. Alegra-te, agraciada. Isso é muito mais que um bom dia, né? É um reconhecimento do favor divino que estava ali, preparando o palco para o impossível acontecer. A reação da Maria aqui é fundamental. Presta atenção nisso. Quando ela pergunta como isso vai acontecer, isso não é incredulidade, sabe? Não é dúvida, é uma busca genuína por entendimento. Ela está confusa, claro, mas está aberta. É um exemplo incrível de uma fé que pergunta para entender e não para rejeitar. E a resposta do anjo vem na hora, super clara. Ele explica, segundo Lucas, que a concepção seria uma obra totalmente divina. O Espírito Santo ia agir de uma forma única, especial, uma intervenção direta do poder de Deus, completamente fora de qualquer processo natural que a gente conheça. E isso tudo nos leva a um paralelo teológico, nossa, muito poderoso, a ideia de Cristo como o segundo Adão. Pensa só, o primeiro Adão falhou em obedecer e trouxe a corrupção. Já Cristo, o segundo Adão, foi perfeitamente obediente, com sua santidade preservada desde o início, e por isso ele traz a redenção. É o contraponto perfeito. Ok, vamos avançar um pouco no tempo agora, para o ministério de Jesus aqui na Terra. É aqui que a gente vê essa parceria acontecendo na prática, no dia a dia. E o mais incrível é que, mesmo sendo plenamente Deus, Jesus demonstra uma dependência contínua do Espírito Santo. A gente vê o Espírito Santo como a fonte de poder no ministério de Jesus. Foi o Espírito que o ungiu para essa missão, que o guiou em cada passo. Foi no poder do Espírito que ele venceu a tentação lá no deserto, que realizou milagres e, no final, que ressuscitou dos mortos. Era uma comunhão constante, uma parceria inseparável. E aqui, gente, tem um ponto que é simplesmente crucial. Essa dependência de Jesus do Espírito Santo não diminui em nada a sua divindade. Pelo contrário, isso exalta a humildade absurda que ele teve ao se tornar humano. Ele escolheu operar como um homem completamente cheio do Espírito, se tornando o modelo perfeito para nós. Agora, vamos dar um zoom out, ampliar um pouco a nossa visão. Porque a salvação não é uma obra só do Filho e do Espírito. Na verdade, é uma missão da Trindade inteira, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, todos eles cooperando num único e grandioso projeto. E como é que essa dinâmica funciona? Bom, a gente pode pensar assim, o Pai é quem decreta o plano da redenção. O Filho é quem executa esse plano, lá na cruz. E o Espírito Santo, ele é quem aplica essa salvação no coração de quem crê. Cada um tem um papel super bem definido, mas todos trabalham em unidade perfeita pelo mesmo objetivo. No fim das contas, o que isso tudo revela para a gente? Revela que a redenção é a expressão máxima do amor que existe dentro da própria Trindade. É esse amor perfeito entre o Pai, o Filho e o Espírito que transborda e se estende para toda a humanidade. E olha que interessante, dentro dessa missão da Trindade, o Espírito Santo tem um papel muito, mas muito específico. Ele sempre aponta para Cristo. A missão dele é uma missão de glorificação do Filho. É isso mesmo, a obra do Espírito é sempre focada em Cristo, é cristocêntrica.
Como a gente lê lá no Evangelho de João, ele não busca a própria glória. A função dele é revelar, testemunhar e exaltar a pessoa e tudo que Cristo fez. É por isso que um sinal claro da ação genuína do Espírito é que Jesus sempre fica no centro de tudo. Beleza. Vimos toda essa teologia, essa harmonia divina, mas e aí? O que isso significa pra gente, no nosso dia a dia? Vamos tentar trazer tudo isso para a nossa vida prática agora? Essa relação entre o Filho e o Espírito é, na verdade, um grande convite. Um convite para uma atitude de fé e submissão como a de Maria. Um convite para confiar de verdade no poder de Deus. Para a gente entender que fé de verdade anda de mãos dadas com a obediência. E, acima de tudo, um convite para viver uma vida conduzida pelo Espírito, participando dessa missão que, olha só, continua até hoje. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Ao olhar para essa parceria, essa cooperação, esse amor perfeito, como é que essa harmonia divina inspira a nossa jornada pessoal de fé? É uma pergunta bem poderosa para a gente guardar e pensar a respeito.